Olá, pessoal. Estou aqui organizando então para a nossa próxima live. E que o Deda já entrou aqui. Vou fazer o convite. Vocês me ouvem bem? Olá, minha gente. Tudo bem? Tudo. O pessoal está entrando aqui para dar sequência à nosso segundo dia de maratona de lives do Smart City Expo Curitiba. Era para a gente estar se encontrando, né, Deda, pessoalmente no evento. Exatamente. Vamos nos encontrar em junho, não tem problema. E por enquanto a gente segue aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento. Vamos lá. Eu acho que tem que ser mais um bate-papo, sabe, Ju? É uma prévia, mas vai depender também. Acho que é importante até porque fica um ensaio sobre o que a gente vai falar, né? Legal. E, bom, então o pessoal tá entrando, vou esperar uns minutinhos. A Carol mandando um oi. Isso Eu acho aí, pessoal. até assim, enquanto o pessoal vai entrando, acho que é bom dizer que é um momento super importante da gente discutir como a gente comenta a nova economia, lembrando sempre que as questões de cunho social e jurídico, elas vêm juntas com a econômica, né? E a gente daí tem que pensar sempre o todo de um Sim, arranjo criativo. E criativo, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente está falando em cidade criativa, pujante, em que as pessoas se empoderam, criam coisas, criam negócios, criam novas ideias, produ- produzem juntas, colaboram, conexões que antes não existiam passam a acontecer e aí as questões de ordem pública começam a ter que mudar algumas concepções, sejam de construção do espaço ou do compartilhamento do espaço, ou seja mesmo com relação à propriedade ou mesmo detenção de dados públicos. É um arranjo muito interessante e esse é o momento da discussão porque eu acho que se a gente pode utilizar uma crise para alavancar alguma coisa, essa é a mais severa e aquela que vai ser histórica na vida das pessoas principalmente dos mais jovens, sabe? Porque vai ser marcado por isso. Assim. acho que é impulso pela necessidade, né? É muito interessante porque o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, a mudança de momento que a gente vinha vivenciando, né? Agora ela está sendo impulsionada. Mas antes da gente começar, então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Palácios, sou coordenadora de inovações urbanas no iCITS e vou estar conversando aqui um pouquinho com o Rodrigo Deda. Então, o Deda hoje ele é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB, membro da Comissão Especial para Direito de Startups, consultor da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, é aqui um formado em jornalismo, direito, pós-graduado em direito processual civil, mestre em tecnologia e sociedade, encarando agora o desafio do doutorado, né, Deda, em engenharia de software. E também tem um projeto super bacana que eu sou fã, da aceleradora de impacto, o Projeto Libria, e entre muitas outras coisas, né, Deda? Então, obrigada por aceitar o convite, por estar com a gente aqui hoje, e bora bater esse papo. Bom, eu que agradeço o convite, Ju e Smart Cities, Expo Curitiba, eu acho que é um momento super importante para a gente discutir. Isso aí. E acho que para iniciar, então, pegando esse gancho da conversa que a gente estava tendo, né? A gente já vinha vivenciando a transformação digital, inovação, a mudança, né, nas formas de relacionamentos econômicos, empresariais. E a impressão que eu tenho é que, assim, quem já tinha conseguido entender um pouquinho melhor essas mudanças, está conseguindo também reagir melhor a esse momento de crise, né? Então, a própria questão do home office, o tempo de reação das empresas, né? De conseguir lidar com essa situação. É muito call que a gente faz, e aí a gente perde até um pouco dos parâmetros da nossa vida, né? De repente, a gente está mergulhado no computador, no celular, na tecnologia, e então, assim, agora acho que isso mais do que nunca está sendo acelerado, né? Então, como que você vê os
os impactos, né, de todo esse momento que a gente está vivendo nessa transformação. É há um impacto severo, sim. É muito difícil, porque nesse momento as pessoas estão com medo, né? No setor produtivo, nas suas casas, as famílias, os trabalhadores. Então, e mesmo na economia mais criativa, você tem aí um momento de pausa e de reconstrução muito difícil, né? É, é muito difícil ser otimista nesse momento, mas acho que a gente precisa ter firmeza e serenidade, sabe? Entendendo que é um momento que a gente vai ter que passar, ainda não se sabe exatamente em que termos esse momento vai ser, né? Mas a gente tem que, talvez, aproveitar para aprofundar a nossa visão de mundo, nossa força criativa e nosso jeito de como que a gente vai conseguir criar desde já as estruturas para um novo momento. Há uma possibilidade, eu não digo que isso vá acontecer, mas um aceleramento da digitalização dos pequenos negócios, ou mesmo eles acabarem deixando de existir, o que seria muito ruim. Então, até mesmo assim, dentro de uma perspectiva, né, de política pública ou de um alinhamento de ecossistema de criatividade, de inovação e de inteligência de cidade, eu acho que a gente tem que pensar, sim, em como a gente consegue, como ecossistema de inovação, como ecossistema de cidade criativa, inteligente, como que a gente consegue articular que essas coisas aconteçam muito rápido agora e que as pessoas consigam continuar produzindo e gerando valor, né? Eu sei que é muito Uhum. difícil falar isso, é muito difícil entender se isso vai dar certo, mas esse é o momento da gente ter serenidade e firmeza e tentar, sabe? Uhum. Eu acho que é um momento, talvez, da gente exercitar a resiliência, né? Porque talvez, principalmente para o pequeno comércio, né? Para o pequeno e micro, não é só a transformação digital, mas é a gente entender que, assim como essa crise está impulsionando uma mudança muito rápida, daqui para frente tudo vai mudar muito rápido, né? Então, hoje pode estar sendo a situação do coronavírus, uma questão de saúde, mas daqui 2 anos pode vir outro lado que talvez a gente nem enxergue ainda, e tudo isso vai clamando por esse nosso lado da resiliência, né? Então não é só uma mudança, mas é a capacidade de conseguir se adaptando para o que vier. E também não adianta a gente digitalizar e achar que essa é a solução para a eternidade, né? Então Sabe, acho que é olhar isso como um exercício. uma coisa importante do que você falou agora, sabe? Eu tenho conversado muito com lideranças políticas e lideranças de execução do setor público nesse momento. E o que eu tenho dito é o seguinte, que a gente tem que pensar o trabalho hoje do setor público como fosse uma emergência diária, sabe? Então, a partir de agora, porque o que a gente vê assim, existe uma série de questões e de recursos que não estão alocados de uma maneira que seja ótima na sociedade, não só no setor público, mas a gente tem que conseguir azeitar que Uhum, haja uma fluidez em situações de crise. uhum. Porque se a gente conseguir isso em situações de crise, significa que em qualquer momento as coisas vão pegar e vão dar certo, sabe? É, Há uma necessidade urgente da gente pensar assim que se a gente consegue se unir como ecossistema de inovação, de criatividade e de cidade inteligente nesse momento, e a gente consegue a partir daqui ter uma lição aprendida para qualquer outro momento de crise, nós vamos sair com uma comunidade mais próspera. isso aí. E, então, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que tá entrando. Então, Beto tá por aí, Caio, Edu, tem aqui um Ranieri que está acompanhando a gente. Bastante gente aqui, nossos pessoal que já vem acompanhando ao longo desses 2 dias, né? Então, obrigada por estarem presentes aqui. E você falou uma coisa muito interessante, Deda, de da gente estar preparado como ecossistema, né? Explica um pouquinho mais dessa visão. Bom, um ecossistema, eu até estava agora há pouco lendo um artigo aqui para engenharia de software,
um ecossistema ele é composto de muitas coisas, né? De atores humanos e não humanos, ou seja, por que não humanos? Porque algoritmos fazem parte do ecossistema, por exemplo. Né? Dinheiro faz parte, não é um ator, é um intermediário, mas faz parte. Né? Mas a gente tem até você tem empreendedores, você tem profissionais criativos de apoio, tem aceleradoras, você tem mercado, tem dinheiro, você tem capital humano, ou seja, é uma série de recursos e de atores que vão conversar e vão fazer emergir um ambiente de convivência. Esse ambiente ele pode ser sempre mais dinâmico, mais criativo e produzindo muito mais valor, riqueza, criatividade e bem-estar. Ou ele pode, às vezes, também estar muito desconectado. Né? Daí é uma coisa que já é bem padrão nas discussões, tanto acadêmicas quanto do mundo dos negócios, é a necessidade de alinhamento. Uhum. Isso vai fortalecer e vai dar uma magnitude ao sistema. Né? Isso significa também, gente, que existe uma moeda que é a mais importante de tudo, que é a confiança dentro do ecossistema. E quando você perde isso, você perde uma boa parte daquilo que faz com que as pessoas consigam rapidamente se conectar. Nesse momento de crise, Uhum. por exemplo, a gente viu o quanto que o nosso ecossistema é resiliente e é conectado. Porque a quantidade de relações e de reuniões online de pessoas que já se conheciam, estão acontecendo e está fazendo um bem a toda a sociedade, eu acho que é impressionante. Né? Então, é claro que a gente Uhum. pode melhorar. Curitiba, em geral, tem sido colocado como uma cidade em que não é tão alinhada. Eu acho que isso é um mito hoje em dia. A gente pode melhorar muito, sim. Mas a gente tem que, o fato da gente ter uma proximidade muito grande e conseguir estabelecer essas conexões é o que consegue também dar uma capacidade de dinamismo em momentos de crise, né? Então, um Uhum. ecossistema que seja alinhado, ele acaba sendo muito relevante, né? E o que acontece quando há um alinhamento do ecossistema e pessoas que estão trocando ideias todo o tempo? A criatividade emerge. Né? Existe uma Uhum. pessoa muito importante, um canadense chamado Richard Florida, tá? Que escreveu um livro chamado A Ascensão da Classe Criativa e tem um índice de criatividade global, que é um índice muito importante. E aí ele falou algumas coisas que eu acho que a gente tem que trazer aqui também para discutir nesse momento histórico, nesse momento importante que a gente está vivendo, que ele fala que a gente tem que sempre abraçar a diversidade, sabe? Sim. O estrangeiro, quando vem, o imigrante, ele é um elemento que dinamiza a cultura. Os cosmopolitas adoram o diferente. Então a gente tem que abraçar a diversidade, porque é da diversidade que vem a criatividade, é da onde vem a inovação. Isso não só o Flórida, mas quando você vai pegar outros autores importantes em engenharia, em gestão do conhecimento, também tratam disso, sabe? A importância que você tem para criar uma inovação, para criar um novo, que você tenha uma inovação dentro da equipe que seja correspondente ao ambiente onde aquilo vai acontecer. Então, acho que essa abertura de olhar e essa abertura de ideias, estar aberto à discussão do novo e à construção conjunta do novo, ela é muito relevante dentro de um ecossistema de criatividade, inteligência e inovação. Eu acho que essa situação que a gente está passando, né, ela impulsiona muito isso, porque talvez em um momento onde a gente tivesse mais à vontade, a gente demorasse um pouco mais para confiar, para estabelecer essas relações, né? Mas quando a gente tem uma crise, uma necessidade em comum gritante, essa abertura, né, para confiança, ela acontece muito mais rápido. Então, esse ecossistema talvez consiga ser impulsionado, se conectar e falar a mesma língua, motivados pelo que de início é uma crise, mas eu acho que a gente pode absorver isso como uma coisa positiva, né? Acho que isso é uma possibilidade de evolução, de aceleração muito boa que a gente tem. Exato. Esse é um momento de oportunidade e de aprendizado, né? A gente tem que sair com vários aprendizados disso. A gente vai errar bastante, porque faz parte de errar no processo. Mas como a gente diz lá quando a gente trabalha com Lean Startup, né? Que a gente erre rápido, barato, né? E aprenda com isso e consiga construir coisas juntos. O que eu sinto hoje que é importante é que a gente assuma, cada um de nós, uma liderança pessoal sobre si mesmo
e sobre quem está próximo da gente. Porque isso vai fazer isso vai fazer diferença no longo do tempo. A gente precisa cada vez mais, isso está muito claro nesse momento, de lideranças. Todos nós Uhum, podemos aprender algo. Eu tenho certeza, Ju, que você pode me liderar em vários processos de trabalho, em várias questões da vida, né? E a gente criar isso vai ser muito relevante, sabe? Então, conseguir começar a construir lideranças e entender que nós somos uma comunidade de líderes informais. Eu tenho batido uhum, muito nessa tecla, sabe? Nós, em todo momento, vamos fortalecer essa comunidade, mas ela precisa existir e precisa ser fomentada. Porque quando a gente fala em liderança, a gente muda o foco. Não estamos falando de influencers, não estamos falando meramente em porta-vozes de negócios, mas estamos falando em pessoas que são responsáveis pela própria comunidade. E uhum, esse olhar muda a sua relação com o lugar em que você vive, sua relação com as pessoas que você também não conhece, o que é muito uhum. relevante nesse momento. Que nós consigamos ser lideranças para pegar e tocar esse processo de uma maneira que a gente gere prosperidade e segurança para todos. Uhum. Eu acho que isso casa aqui com uma pergunta que a gente recebeu da Luísa, que ela pergunta como nós do direito e o pessoal do Vale do Pinhão podemos agir para que as pessoas mais tradicionais abram espaço para as inovações que nós criamos. Então, acho que esse gancho da liderança é muito importante nesse sentido, né? Acho que isso vai auxiliar, talvez, a abrir esse espaço, né? Que até hoje as pessoas vêm batalhando, batalhando, mas talvez seja essa uma porta de entrada. Exato. Uma coisa que eu digo, sabe? A gente não consegue mudar tudo todo o tempo. A gente tem que realmente, os líderes eles têm que ser catalisadores de mudanças positivas para todos, né? Com muita integridade no seu olhar e no seu executar, no seu comportamento. Só que isso significa que a gente tem que você tem que entender quais são os pontos que estão mais propensos à mudança, para mudança positiva. Porque na verdade a mudança é um negócio curioso. A gente aprende fazendo, sabe? E a gente muda de ideia e muda a forma de trabalhar ao longo do caminho. Então, a própria jornada da liderança, de processos de transformação, de mudança, ela está conectada a um fazer que sendo aprendido e corrigindo rumos. Né? Assim, na minha experiência pessoal, eu tenho visto que as minhas ideias geralmente elas são muito falhas. E elas, quando terminam o processo de criação, elas já não são mais minhas ideias. Elas são ideias de uma coletividade que está trabalhando junto para um fim. Então, existem alguns aprendizados na liderança, que é conseguir trabalhar com o propósito, estar conectado sempre ao fim, conseguir reduzir o seu ego e os seus interesses pessoais para que você consiga atingir aquele fim bonito que você quer. Isso tudo, e o aprendizado ele vai te dando para que você consiga ir fazendo coisas pontuais que lá na frente possam somar e se tornar algo grande. Claro que a gente quer que a mudança seja veloz, mas de início, em todo o processo que é exponencial, de início ele é muito lento. Mesmo que Uhum, dias. Se você for ver a curva do coronavírus no Brasil ou em Curitiba, a gente colocou no site do Quarentena Cidadã, por exemplo, Quarentena Solidária, por exemplo, você vê que nos primeiros dias é muito poucos casos, mas a interação ela chega um momento que ela começa a se tornar exponencial. Liderança de processos de inovação também é assim. A ponto de hoje, a gente já está indo para uma tendência de empresas que não existe mais departamento de liderança, setor de liderança, porque o modelo uhum, mental de inovação, no caso, né? O modelo mental de inovação, o modelo mental de criatividade, ele tem que estar em toda a empresa, né? É isso que, na verdade, vai dar realmente um ganho muito grande para a gente. Que o uhum, departamento de inovação, né, ou mesmo um setor que pensa em inovação, ele consiga disseminar um modelo mental em que todas as pessoas de uma empresa, ou do setor público, da onde quer que a gente esteja trabalhando, elas consigam pensar rapidamente em como fazer as conexões para desenvolver melhor, sabe, um produto, um serviço, né, que isso vai gerar prosperidade, né? uhum.
Bacana, deixa eu dar mais um oi aqui para o pessoal. O Ricardo, professor, né, representante também do Code Curitiba, a Jennifer, Renata de Castro, que é um dos nossos keynotes, está passando bastante informação para a gente direto da Itália, de como eles estão lidando com isso, né? Então, obrigada, pessoal, por estarem acompanhando. E vamos lá, né? Um ecossistema ele é composto por muitos atores, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho da importância da conexão desses atores e desse alinhamento de pensamento para que a gente consiga também reagir e realmente conseguir, talvez nesse mesmo ritmo da curva do corona, né, que começa lento, mas tem ali uma ascensão muito rápida para que a gente consiga também trabalhar a economia, né? A gente vai sentir grandes mudanças, acho que isso é inevitável, mas eu sou uma pessoa muito positiva justamente porque eu acredito nesse pensamento exponencial. Então, eu também acredito que a gente vai conseguir soluções e muito sucesso para recuperar a economia nesse mesmo ritmo. Sem dúvida, isso é uma coisa que já foi visto em outras crises sanitárias ou mesmo de necessidade de um apagão repentino do setor produtivo, né? Vamos pensar agora um pouquinho dos atores que você perguntou. Primeiro, o poder público, porque a gente no Brasil tende a gostar muito do poder público e de achar que o poder público tem que fazer tudo ou não tem que fazer nada, né? Mas o poder público ele tem uma característica importante que é de alinhamento mesmo do ecossistema, mas mais que isso, né? De como que ele pode, com recursos que são da sociedade, oferecer para que a sociedade consiga trabalhar melhor, né? E aí a gente vai para algumas questões que são já antigas, e algumas prefeituras estão muito bem, sabe? Se a gente for pensar a questão do acesso à informação, quando a gente fala em dados públicos abertos, né? A gente sabe que Curitiba está muito bem nisso, né? Claro que sempre pode melhorar, toda cidade pode melhorar, mas hoje, quando a gente vai ver no todo, assim, no Paraná, realmente Curitiba tem uma posição de destaque. Mas agora, a gente também tem que pensar que a gente tem que conseguir começar que o setor público ele seja mais poroso para a ação do cidadão, sabe? Então, como é que o cidadão pode colaborar mais? Né? Como é que o cidadão pode participar de formas de deliberação hoje, né? É possível Uhum, isso, não é? Em que medida a inteligência coletiva ela pode ser bom para a cidade? Então, a gente começa tá. a ter alguns limites que a gente tem que aprender a trabalhar, sabe? Uhum, E a gente já tem, infelizmente, parte disso tem sido questionado, né? Principalmente em nível federal, com relação aos conselhos, mas os conselhos foi um grande avanço para a gente ter para iniciar um processo de discussão coletiva e de aprendizado coletivo, uhum, né? Então, como é que a gente pode potencializar esse aprendizado? Outra coisa importante, como é que a gente trabalha, já que estamos falando de cidade criativa, o espaço público, né? Em que medida que uhum, pode, por exemplo, eu sei que tem aqui gente, inclusive que está junto com a gente, que já tentou fazer muitas hortas públicas e trabalha com isso. Como é que a gente trabalha o espaço público de uma maneira comunitária e que isso não seja uma violação ao setor público também? Porque a gente uhum. sabe pode ter um conflito nisso em qualquer cidade, né? Então, isso é um momento de aprendizado entre como o cidadão e o público trabalham, né? Isso só para a gente deixar o setor. Estamos ainda falando no nível individual, não de empresas, tá? Um tipo de aprendizado, tanto do cidadão com o poder público, quanto o contrário. Como é que o poder pode se tornar mais eficiente em termos de saúde, segurança e educação, que são três atividades básicas, em contato com as pessoas. Eu costumo falar, Uhum, não sou eu que falo, é o Richard Florida, que o policial ele é um profissional criativo. Como é que nós tornamos cada vez mais profissional criativo para que a gente gere segurança e tranquilidade? Vocês entendem que a gente tem um processo de aprendizado que quando a gente abre o olhar, ele se torna positivo sobre como a gente vai questão da saúde, por exemplo, né?
deixando um pouquinho de lado a questão do poder público, pensar em ambiente regulatório. Curitiba tem uma... Oi? Acho que antes de entrar no ambiente, assim, uma coisa que me vem muito à cabeça como a gente está tendo que repensar muita coisa, né? Justamente quando você falou dos conselhos, talvez seja a oportunidade também de desenvolver e melhorar essa governança, né? E isso eu acho que se torna um legado. Então, trabalhando esse momento onde a gente tem que unir o cidadão, o poder público, vários atores, né, para sanar essas urgências que estão florescendo, eu acho que o aprendizado desse relacionamento fortalece muito a governança que fica, né? Então, acho que esse também vai ser uma riqueza que essa situação vai nos deixar. Exato. Isso é muito curioso, porque nós temos já mecanismos antes criados de governança, né, como o Conselho de Inovação, por exemplo, né, é algo importante em Curitiba. Ao mesmo tempo, você tem que criar espaços informais e que esses espaços também gerem resultado. E é isso que a gente está vendo nesse momento, sabe? Não, não é uma necessidade de organização muito pesada para que as relações aconteçam e elas gerem resultado. Isso é extremamente positivo, né? E isso realmente vai ficar delegado. O que nós temos que tentar fazer é multiplicar isso para que isso é sempre um baita desafio, porque é muito difícil quanto mais gente, o esforço de coordenação e de retenção de conhecimento e de como que a gente vai conseguir fazer que isso se efetive é mais. Mas a gente vai ter que encarar esse desafio, sabe? E é claro que no Uhum, processo vai ter ruído, vai ter conflito, mas a gente tem que começar a entender que o conflito ele faz parte da criatividade. O Salvador Dalí ele dizia, né, que é preciso que a gente que tudo que é contraditório gera vida, né? Então acho que a gente tem uhum, que aprender um pouco com essa ideia do pintor surrealista e como é que a gente pode, da contradição, realmente gerar mais criatividade e prosperidade. uhum. E acho que também ir amadurecendo, né? Acho que você falou da complexidade, né? De quanto mais abrangente, mais participativo, a governança também precisa ser mais madura, né? As pessoas precisam entender o porquê de estarem ali unidas, né? Na verdade, Ju, sabe, a gente pode dizer que o processo educa. A gente vai aprender no processo. Exato. Na Né? prática, né? Acredito que é uma das melhores formas. Tem que estar aberto, tem que ser respeitoso, tem que saber que a gente não vai ter tudo dali, mas próprio processo ele é educativo e a gente vai aprender a trabalhar junto, né? É, Isso aí. dentro dessa questão da gente ter limites mais porosos, né, a gente vê muito a academia se reinventando também. É um processo muito bonito, pode ser, como tudo pode, né, Ju, ser mais rápido, mas é um processo bonito e importante. A academia ela tem um papel relevantíssimo de construção de conhecimento e ela não Uhum, pode deixar de lado esse papel. A gente tem, claro que ela tem que estar mais conectada com as empresas, mais conectada em produção de inovação aberta, sim, mas ela tem que manter o seu rigor científico. Isso tem ficado uhum, muito claro nesse momento, sabe? Que ela tem um papel relevante de norte do que é ou não, é um papel relevante na construção da verdade. Então a gente não pode ser leviano e dizer, tem que pegar e minimizar isso, tem que ser mais para o mercado. Tem que ter uma conexão com o mercado, sim, muito forte, como existe em outros países, como na Europa é assim, né? Ou como mesmo o Vale do Silício, é uma conexão muito forte entre academia e setor privado. Mas a gente também tem que ter só que isso sem perder o rigor científico, sabe? Porque uhum. é a essência da academia e é onde ela pode nos guiar. Eu acho que é respeitar também um pouquinho da personalidade de cada ator, né? Então, a Perfeito. academia tem o papel dela e é importante. Então, assim, sempre dá para melhorar, é claro, a gente está passando aí por muitas mudanças na área da educação, da academia, da pesquisa, mas é justamente isso que você falou, é importante o papel dela. Acho que a academia nunca, nem é o propósito dela, ter uma velocidade de acordo com o setor privado, por exemplo, né? Então, acho que assim, a importância e o resgate é aquilo que você falou ali atrás, né? De unir o diferente. Então, cada um no seu ritmo, nas suas características, trabalhando em conjunto. Acho que a riqueza está ali. Também não adianta a gente olhar para a academia achando que, poxa, é ultrapassada, não tem jeito,
porque ela não tem uma velocidade, talvez, do setor privado da ponta, né? O papel dela não é estar ali na ponta no mercado, talvez. É estar sim conectada, mas é fazer o seu papel. Perfeito. É claro, Ju, perfeito. Mas eu vou colocar uma provocação aqui, porque a gente também precisa provocar, né? Como é que a gente faz mais rápido? Tipos de projetos ou design de produtos educativos, a gente consegue fazer que isso seja mais rápido, sabe? Acho que a gente tem que Uhum, pensar nisso também. Faz parte a gente pensar em o que a gente pode, como que a gente pode ter ganhos mesmo de produtividade, mesmo ou ganhos de criação e conhecimento que se torne exponencial, porque isso é um desafio uhum, que a tem que enfrentar, sabe? Ela não vai, ela tem que permanecer com rigor, porque é isso que faz ela que é, mas ela tem que enfrentar os desafios da sua exponencialidade. É inevitável que ela faça isso se ela quiser continuar e com a relevância que ela sempre teve. É uma bobagem quando as pessoas falam, Zuckerberg não terminou a faculdade, Jobs também não. Claro, mas eles são fora da curva para que ela alavanque todo um ecossistema. Porque uhum, cada vez mais ela realmente está se abrindo ao ecossistema. Isso é muito bonito. Como é que a gente pega e torna isso exponencial agora? uhum. Como é Como que é que fortalece essa relação, né? trabalhar também na cauda longa, sabe, Juliana? Porque você pode ter formas de trabalhar conhecimento e criatividade e gerar conhecimento científico que vire paper, inclusive, para vir Uhum, artigo científico, mas que também tenha uma criação muito grande e que na cauda longa, ou seja, teve já muita gente aprendendo nisso, sabe? Eu acho um momento da gente pegar e fortalecer. O Ricardo está falando aqui, né? Que a universidade e a empresa tem que ser mais forte em Curitiba. Essa conexão, perfeito, Ricardo, sabe? Tem que acontecer mesmo, sabe? Só que a gente é um processo que a gente tem que aprender, tem que conseguir aprender mais rápido como fazer isso, tá? uhum, Estar aberto. Né, quando a gente fala em ambiente regulatório dentro disso, assim, eu acho que a gente tem que pensar a regulação, e esse é um momento propício, até porque a gente teve aí a lei da liberdade econômica, ela é mais principiológica, né? Como é que a gente pensa esse ambiente regulatório de uma forma que a gente consiga ter uma harmonia nisso? Não quer dizer que a gente uhum, tenha harmonia sempre, não, tá? Mas a gente precisa, assim, nesse momento, pensar em como que as parcerias podem se dar de uma maneira em que a parceria ela seja ela tem um interesse público, atinge o interesse público de uma maneira que ela seja impessoal também, né? Ou seja, que a gente uhum, não perca o norte do que a licitação, os princípios da administração pública colocam, né? E aí o ponto regulatório, o direito tem muito a contribuir como profissional criativo. Como é que a gente mantém a impessoalidade, a moralidade pública, o interesse público, e a gente uhum. consegue alavancar o território? A gente precisa pensar em como alavancar o território, porque o território onde as pessoas vivem, o território onde é importante que a gente vai gerar valor, vai gerar criatividade e vai gerar conhecimento, né? Pois é. E nesse sentido, eu vejo assim que é uma mudança todo de um comportamento, né? A legislação normalmente ela vinha regulando, dizendo que você pode ou não pode fazer, e hoje, de repente, o poder público está enxergando que ele precisa sim de uma legislação que permita a interação com o setor privado, que permita a interação com a academia. Então, isso também é uma mudança de postura pro poder público, né, para os legisladores. Então, é entender essa mudança e como que a gente traz isso agora, como que a gente regulamenta, como que a gente continua com parâmetros, porque o poder público ele tem que prezar por isso, né, pelo bem do todo. Então, a gente tem que ter ali um direcionamento, não pode ser tão aberto, mas também não pode ser tão fechado. Então, acho que esse também é um momento de muita transformação que a gente vem passando, né? A forma do poder público se relacionar com os outros setores está mudando. Rompe uma forma que a gente trabalhava, né? E vem outro lugar, em geral, sempre com um certo conflito, inclusive no universo jurídico.
Esse é um momento de criação dessas novas formas. E é um momento que não tem a resposta fechada. Será ao longo do tempo que nós iremos construir, e aí é muito importante a atuação dos tribunais de contas, trazer os tribunais de contas para Oi, oi, pessoal, vocês me ouvem? Aqui para mim o Deda tá mudo. Alguém consegue me sinalizar? Deda, me ouve? Faz um joinha. Eu não te ouço. Vou fazer o seguinte, Deda, eu vou te convidar de novo. Aguenta aí um minutinho. Vamos lá, pessoal, deixa eu tentar aqui reconvidá-lo. Vamos ver se isso já resolve sem a gente ter que reiniciar a live. Só um minutinho. Voltou? Voltamos? Opa, agora eu te ouço, joia. Vamos lá. Nós estávamos falando da questão da questão da regulação, né? Esse é um E, processo extremamente criativo, tá? uhum, Ele vai ser longo porque tem várias coisas para a gente discutir, mas ele vai ser muito rico, inclusive para testar e aprender, e o próprio ecossistema aprender junto, sabe? E aí eu acho que o poder público tem um papel relevante, tribunais de contas muito relevante, temos que trazê-los para a discussão e aprender com eles. Os corpos técnicos dos tribunais são excelentes, o judiciário a mesma coisa. Esse é um processo que a gente é um processo de criação, não só de normas, mas também de entendimento, né? hum, Eu ia, na verdade, hoje era para eu estar terminando na verdade, anteontem teria terminado, eu teria apresentado em Isquia, junto com o Fernando Ferreira Lima, um artigo sobre a inovação no direito para a promoção da democracia, né? Como é que a gente pode ter um conceito de inovação em direito que promova a democracia? E a gente tem que pensar nisso, assim, que qualquer produção jurídica, qualquer nova legislação, ela pode promover um ambiente mais democrático e mais próspero e mais igualitário, por assim dizer. Quando a gente está falando em democracia, nós estamos falando que é um ambiente em que há mais liberdade e mais igualdade, né? Então, uhum, tem que pensar em como que a gente pode produzir leis, regras ou entendimentos que permitam que a criatividade ou a prosperidade local elas aconteçam, elas emerjam no ecossistema, né? uhum. Essas são premissas básicas que nós vamos trabalhar lá na frente, Ju, no nosso evento, sabe? Isso Eu vou aí. trazer como a gente vai poder fazer isso acontecer e o que já foi feito nisso, né? Eu acho que o Conselho de Inovação foi um grande ganho para a cidade, sim, Com né? Mas certeza. tem muito a crescer no informal também, sabe? E criar modelos mais rápidos de fazer as coisas acontecerem, né? Uhum.
Pois é, e bom, nesse sentido que a gente estava falando de ambiente regulatório, dessas mudanças, quando a gente fala ali de poder público e tudo mais, o Tribunal de Contas tem um peso muito grande, né? Porque ele se torna ali o pesadelo de qualquer secretaria, de qualquer gestor, qualquer diretor. E eu sei que você fez uma proposta e que vocês tiveram um trabalho muito interessante junto ao Tribunal de Contas do Paraná. E queria que você falasse um pouquinho do porquê da escolha de atuar ali dentro do tribunal, de entender um pouco mais desse ambiente e sobre como foi essa experiência e principalmente se tiveram surpresas positivas. A minha relação com o Tribunal de Contas ela é muito longa, porque eu já fui repórter de política lá atrás, já coordenei política na Gazeta do Povo faz uns 3, 4 anos, e a convite do conselheiro Durval Amaral como assessor de planejamento do tribunal entre 2017 e 2018. O Tribunal de Contas ele vem num crescente, e já vinha antes do conselheiro Durval, evidentemente, num crescente de abertura para a sociedade. E naquele momento em que eu estive lá, a ideia era a gente conseguir trabalhar a inovação para o controle social, né? E foi uma experiência muito rica porque eu tenho trabalhado com criação de comunidades, seja de democracia e protagonismo, seja de inovação e empreendedorismo na cidade, desde a época que eu coordenei Política na Gazeta e depois eu trabalhei como uma função de editor de conexão, né? Nós temos um grupo, inclusive o Unicorns, que foi o primeiro grupo de tentativa de alinhamento do ecossistema e que teve um certo ganho, um funcionamento. Opa, acho que ficou mudo de volta. Vamos ver se volta. O pessoal está ouvindo bem? A tecnologia pregando uma peça aqui na gente. Vou reconvidar o Deda que deve desbloquear. Bom, estão me ouvindo agora? Agora sim. Maravilha. Sobre o Tribunal de Contas, algo super importante. É um crescente de participação. Os projetos continuam acontecendo, foram, inclusive, vêm sendo melhorados. Existe um projeto muito bacana lá que foi aberto um edital, uma universidade até que participa, Universidade Positivo, no qual se produz um índice de transparência em que os alunos fazem controle social dos portais de municípios. Ou seja, você alavanca os ativos da sociedade, as pessoas, os estudantes aprendem como faz, aprendem o que é um portal de transparência, transparente de verdade, e ainda você ajuda para que haja realmente uma atuação do tribunal que seja educativa, inclusive para os municípios. Você alavanca todo um ecossistema com ações muito simples. E eu acho que esse projeto é um projeto muito bacana. Você tem um projeto de comunidade de controle social muito importante que vem acontecendo, que vem gerando novos aprendizados. Então você começa essa abertura, quando ela acontece, ela não tem mais volta, porque todo mundo ganha. E quando todo mundo ganha, não há razão de você pegar e parar, mas há razão de você aprimorar e melhorar. Então, é claro que assim, as práticas que vão vir de novas gestões provavelmente vão continuar com novos olhares, melhorando aquilo que já vem sendo trabalhado. E esse é um ganho muito importante, sabe? A ideia de conseguir trabalhar em conjunto, de chamar a sociedade, o Tribunal de Contas passou a chamar a sociedade para ouvi-la sobre os produtos que estavam sendo criados, né? Porque a gente trabalhou lá, a gente fez algumas sessões de design para entender de experiência do usuário, se o site era bem entendido ou não, se os produtos que estavam sendo criados eram bem entendidos, bem compreendidos. Isso tudo vai ficando, as pessoas vão aprendendo a fazer. Então, por isso que eu digo processo, né? A gente tem um paper muito importante
que trata sobre inovação no setor público. E ela trabalha em 3 níveis. E isso pode ser replicado para qualquer organização. E que são: o primeiro deles é um de percepção. As pessoas vão aprender a percepção, aprender a entender que a inovação ela é importante. O segundo nível é um nível que você vai trabalhar já algumas práticas, alguns testes. Você trabalha testes e a partir daí você começa a ter aprendizados e ganhos, que é o nível em que a maior parte da administração pública hoje está, inclusive o Tribunal de Contas. E em algum Uhum. momento, esse modelo mental ele se torna uma coisa que é disseminada em todo o poder público, né? E esse momento é um momento difícil de atingir, mas que os esforços é, de agora, eu não sei como está, mas eu tenho certeza que há um esforço em que você comece a implementar o aprendizado dentro da organização. Isso leva tempo. Leva tempo em empresas, vai levar tempo no poder público também. Mas é muito importante fazer, assim, é claro que de início sempre é muito difícil, você tem que Uhum. começar num momento de sensibilização muito forte mesmo, né? Mas tem que começar a fazer. A gente tem que... o que a gente aprendeu lá no Tribunal de Contas e que foi importante para os técnicos, tenho certeza, foi que a gente pode começar a fazer coisas pequenas e a partir desses resultados, Uhum. começar a coisas maiores, né? E acho que o importante, né? Eu não sei se o pessoal que está assistindo, eles já conseguem visualizar o impacto de você trabalhar dentro de um órgão como o Tribunal de Contas e como que isso vai retornar para a economia, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a inovação, essas novas práticas dentro desses órgãos, eles também começam a olhar o ambiente regulatório, entendendo melhor as mudanças que precisam acontecer, e isso vai se desdobrar até a ponta, né? Então, quando esses principais órgãos de controle começam a se abrem, né, para esse olhar diferente, começam a entender esse processo de que pequenas ações geram impacto, de que a gente pode começar com pequenas mudanças, isso também vai se desdobrando até chegar no setor produtivo, né? Porque todo o caminhamento do ambiente público ele começa a entender isso melhor, as prefeituras começam a entender isso melhor, os legisladores começam a ver que, opa, se os meus órgãos de controle já estão entendendo, eu já posso trazer um pouco mais da discussão, da inovação, do desenvolvimento da economia para eles, né? Então, acho que esse caminhamento é muito interessante, né? Por que que o trabalho com o Tribunal de Contas é tão legal, né? É o pesadelo do poder público. Então, a partir de quando esse ator entende esse novo universo, essa nova forma de pensamento, tudo isso se desdobra e a gente acaba gerando um impulso ali, né, que vai chegar até a economia e que vai ser muito importante para a gente reagir a esse momento que a gente está vivendo, né? Mas, Ju, tem uma coisa que é importante te lembrar, assim, o, o- como a gente sabe que existe essa preocupação e que o poder público, e inclusive o Tribunal de Contas, eles vêm inovação e aprendendo esses processos, entender, são muito conectados com a dor dos municípios. Isso é muito claro, sabe? E nesse momento eles devem estar realmente preocupados e conectados. Mas cabe também aos municípios, porque eles podem fazer consultas, sabe? Existe um instrumento que se chama consulta que eles podem fazer de contas para que o Tribunal de Contas diga em tese como que pode se agir em determinadas circunstâncias. Agora eu já tô mais rápida na reação, viu, pessoal? Quando fica mudo, eu já restauro aqui. Oi, voltamos. Até aqui Voltando. tem uma coisa legal, desculpe, mas não acho que seja o pesadelo do poder público, sim um grande aliado. Eu Sim, concordo, sim. cara. É por aí. E eu acho que o instrumento da consulta é um instrumento para isso, sabe, Luciano? As prefeituras podem fazer consultas em tese ao Tribunal de Contas. E a partir daí construir um caminho que seja viável para a inovação, que seja viável para a criatividade. Eu acho que a gente tem que começar a usar os mecanismos que existem para que eles possam nos ajudar a construir esse caminho, né?
Isso aí. A gente está se encaminhando aqui para os 10 minutos finais e a gente tem aqui o Instagram corta a gente com 1 hora. Então, bom, queria agradecer mais uma vez o pessoal que está aí. Queria relembrar, então, que a gente vai ter mais uma live meio-dia com a Luciana Ledesma, diretamente da Holanda, falando um pouquinho de tecnologias exponenciais nesse momento de crise. Então, se vocês puderem acompanhar, vai ser um bate-papo bem bacana. E, bom, deixa eu também pegar o gancho do Luciano, né? Eu concordo plenamente. Eu sou apaixonada pelo trabalho com o poder público e esse papel do Tribunal de Contas é essencial. E a questão é a gente fazer com que toda a administração pública entenda isso, né? Por que que eu digo que ele se torna um pesadelo? Justamente porque muitas pessoas não sabem trabalhar com ele. Então, esse aliado aí, ele fica uma coisa mal compreendida no meio do caminho. Mas realmente acho que é uma das chaves. Voltamos. Voltamos. Então, Bom, nesse realmente. sentido, assim, não tem... Oi, desculpe. Não, pode falar, Ju, tá bom. Né? Nesse sentido, eu queria saber assim, qual que é a reflexão que você provoca, né, para que a gente consiga reagir a esse momento que a gente está passando, para que assim que a situação de saúde se estabilize, que a gente retorne à segurança, que tipo de reflexão, de energia, de pensamento a gente pode ter para impulsionar e resgatar as dificuldades que a gente vai passar no ambiente econômico, né? Firmeza e serenidade. A gente tem que manter a energia forte, a execução, a capacidade de execução, mas com muita serenidade, porque a gente não pode tomar decisão de cabeça quente nesse momento. Acho que a gente tem que buscar o diálogo. O poder público ele é aberto a isso hoje. Em todos que vê isso, o Tribunal de Contas é muito bonito, é muito legal. Acho que o Voltamos? Instagram já está sinalizando para a gente aqui que está acabando. Exato. A gente vê isso também em prefeitura, em governo do estado. É muito interessante porque se fosse no passado isso não aconteceria. Então a gente vê que é um momento crescente em que há oportunidade de diálogo e de ação conjunta e que a gente consiga fazer a sociedade prosperar. Eu acho que tem que fortalecer uma visão de liderança e de responsabilidade das pessoas, porque hoje as pessoas acostumaram com redes sociais a não serem responsáveis pelo que falam e pelo que fazem, mas principalmente pelo que falam. Então, esse é um momento de responsabilidade e de responsabilização também. Acho que a gente precisa ouvir críticas, aberto ao trabalho conjunto e aprender a colaborar, porque não é fácil. Né? A gente vai ouvir um monte de não também, e faz parte Uhum. do jogo, do processo. Tá? Mas a gente tem que estar aberto para colaborar e trabalhar junto, gente. Tá? Então, Eu acho que firmeza, paciência. acho que essa palavra colaboração, mais do que nunca, ela vai ter um valor absurdo, né? Acho que a colaboração, a resiliência, a própria empatia, né? Acho que mais do que nunca a gente vai ter que estar junto. Então, acho que a força dos ecossistemas vai ser muito importante, né? A força dos atores em conjunto, não adianta a gente só esperar do poder público que eles deem as diretrizes, eles estão ocupados com muita coisa agora também, sem saber para onde ir. Então, acho que a importância da gente fazer o nosso papel, né? Se unindo aos nossos próximos, fortalecendo o ecossistema, entendendo que cada ator agora vai ter uma necessidade gritante, mas que em algum momento a gente tem as necessidades em comum. Então, acho que começar por elas, para que a gente consiga aí reagir e recuperar os impactos que a gente vai sofrer. A gente está junto nesse barco, minha gente. Não dá para
ter divisão mais. A gente precisa usar a tecnologia para que a gente esteja unido. Porque todos nós temos coisas a compartilhar. Aliás, comunicar é pôr em comum, né? Vamos comunicar aquilo que a gente tem de melhor nesse momento, minha gente. Isso aí. E acho que, né, não tem eu e você, né? Acho que nesse momento é o nós, mas mais do que nunca é um só, né? Então, acho que é entender isso e mais do que entender, praticar. Porque a gente vê que muita gente já entende, já fala, mas quando a gente vai para a prática, a gente ainda cai em alguns vícios, né? Eu acho que agora é o momento da gente impulsionar realmente esse crescimento. Os antigos africanos falam duas coisas que eu gosto muito. Não se come sozinho. Então a gente tem que, se a gente vai celebrar e vai se alimentar, que todos se alimentem. E tem o pessoal do Ubuntu que fala o seguinte também, né? Se você é, eu sou, nós somos. Se você é, nós somos. Porque você existe, nós somos. Eu acho que a gente precisa entender isso de verdade. Não vai Uhum. ser fácil. A gente vai ter que todo mundo vai ter que fazer seu sacrifício e estar junto nessa caminhada aí, gente. E acho que isso se reflete muito quando a gente olha para a economia, né? A economia não é a segregação, a individualidade de cada um. A economia é o reflexo do conjunto, né? Então, sozinhos, a gente também não sai dessa. Então, acho que é exatamente isso, né? Eu sou e nós somos, né? Acho que essa é uma das chaves para a gente enfrentar o que vem pela frente da melhor forma e que se torne realmente crescimento, né? Não só recuperar do baque, mas que a gente possa ultrapassar isso e crescer. A gente, ó, esse momento de crise sanitária vai passar mais unidos, com maior clareza e com todo um alinhamento melhor. Nós fazemos para a gente gerar prosperidade para todos, gente. Isso Uma aí. nova economia para o século XXI, ela só existe se a gente tiver prosperidade e criatividade em todo o território, com tecnologia dando suporte a isso. Isso aí, show. Então, Dedá, te agradeço Faz muito a isso, gente. participação. Daqui a pouquinho aqui o Instagram encerra, a gente tem mais 2 minutinhos. Então, agradeço ao pessoal aí resiliente, e mesmo também com as travas de tecnologia, tá aqui com a gente. E é isso aí. Acho que força nesse Posso só momento fechar uma e logo, coisinha? logo a gente sai dessa. Pode? O poder do propósito, tá? Nós temos que ser muito grandes juntos, tá? O propósito é aquilo que nos une. Então, que nós façamos o Paraná próspero juntos, tá? Porque essa é a nossa terra, esse é o lugar que nós estamos, que todas as nossas estratégias estejam vinculadas para que a gente transforme o Paraná referência no Brasil e no mundo, tá bom? Isso Que aí. seja o nosso sonho, gente, Isso aí. tá? E vocês me conhecem, sabem que podem contar comigo, a gente está com um movimento aí da quarentena solidária. Então, estamos juntos nisso, gente, tá? Isso aí, pessoal. Então, vou encerrar por aqui. Obrigada a todos que acompanharam. E meio-dia, então, a gente volta com o Eduardo e com a Luciana, contando um pouquinho sobre tecnologia, sobre como a gente pode utilizar a tecnologia exponencial a nosso favor. Então, é isso aí. Obrigada e um abraço a todos. E espero vocês em junho, na nossa terceira edição do Smart City Expo Curitiba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.